Saúdo a vocês com a paz do Senhor, amém? Muito bom estar aqui nessa manhã americana, poder estar com os amigos, com os irmãos aqui, compartilhando esse tempo de graça e de bênção junto com vocês. E o pastor Joel falou de mim um pouquinho, meu nome é pastor João Silvio, mas João eu não respondo às vezes, Silvio sim. Meu pai é João, meu filho é João, tem muito João em casa, né? Então para não confundir os Joãos, eu me chamo Silvio, então fica mais fácil, pastor Silvio. Sou pastor há mais de 25 anos na Igreja Nazarena de Campinas, não é? Trabalho já há mais de 30 anos na Universidade de Campinas, onde exerço há mais de 23 anos a função de capelão da área de saúde, Hospital das Clínicas, CAISME e outras áreas, enfim, a universidade inteira, especialmente a área de saúde. Trabalho especificamente com pessoas doentes, é a minha área, e também atuo como psicanalista, né? A minha ação aí fora da parte eclesiástica, eu atuo atendo no consultório também lá em Campinas. É a minha área de atuação, especialmente sempre lidando com gente, lidando com pessoas, especialmente pessoas em áreas e momentos de maior fragilidade. Então, fazendo isso já há uns mais de 30 anos, a gente aprende algumas coisas, né? A gente acaba conhecendo algumas coisas e é sempre gostoso poder, na palavra, naquilo que Deus nos traz na sua palavra, compartilhar alguma coisa que ajude as pessoas, que abençoe as pessoas, que vão fazer com que a sua vida seja melhor, menos complicada, uma vida mais tranquila e mais leve, segundo aquilo que Jesus disse. Ele veio para que tenhamos vida e vida com... Isso mesmo, vocês estão ligados, hein? Vida com abundância. E vida com abundância não é dinheiro, prosperidade no sentido material meramente, é qualidade de vida. Qualidade de vida engloba todas as coisas, não é? Não é só você ter um bem-estar financeiro, isso também faz parte, é importante, mas o mais importante é você ter qualidade de vida como um todo, família, trabalho, sua própria consciência, você em paz consigo mesmo, você em paz com Deus, você em paz com o próximo, isso tudo consiste num conjunto de coisas, que é qualidade de vida, não é? Eu atuo num grupo multiprofissional na universidade, então, eu sou pastor, sou teólogo, então tem o pessoal médico, tem todas as pessoas de outras áreas, e nós trabalhamos juntos. Por que juntos? Porque o ser humano não é só físico, não é só mental, ele é um ser completo, ele é um todo, uma coisa depende da outra. A saúde física depende da saúde espiritual, que depende da saúde mental, uma está interligada com a outra. Se uma não vai bem, a outra sofre também, e pode ser afetada. Por isso que, quando nós falamos do ser humano, falamos do bem-estar, qualidade de vida, falamos de um ser integral. E com certeza, um dos pontos centrais para a qualidade de vida de qualquer pessoa é ela ter uma boa espiritualidade, uma fé sadia, uma fé sólida e bem firmada. Isso é um ponto central de equilíbrio que vai fazer com que a sua saúde física, a sua saúde mental seja cada vez melhor também. Eu quero, neste momento, sem perder tempo, o pastor João falou que eu tenho até as 3 da tarde para falar com vocês, né, mas eu não vou ficar tanto tempo assim, né, que eu tenho que ir para casa ainda, então eu vou ficar com vocês até meio-dia, tá bom, né, pastor? Meio-dia tá bom, então tá ok. Brincadeira, viu, irmãos? Fica tranquilo, tá? Eu sou rapidinho. Está acostumado a falar no hospital para as pessoas, nossa mensagem sempre é curta, não dá para ser longa. Pessoa que não está muito bem, não quer ficar ouvindo a pessoa falar muito tempo, né? Então a gente costuma pregar em meia hora, às vezes 10 minutos, né? Quando tem tempo, 40, 45, né? Esse negócio de pregar 1 hora, 1h30, como alguns colegas meus da igreja lá costumam fazer, mas não tem mais essa prática não, já perdi esse costume faz tempo, não é? A gente costuma ser mais objetivo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus 5. 5, 6 e 7, são 3 capítulos de Mateus, que não vou ler todos, só capítulo 5, versículo 38 ao 48, tá ok? Só 10 versículos. Nós temos aqui um resumo da ética do reino. Esses textos são maravilhosos. Se você nunca leu Mateus 5, 6, 7, leia. Leia. Com certeza você já leu. Bem-aventurados, não é? É maravilhoso esse texto. Jesus ali sentado junto com os discípulos, no meio de uma multidão de pessoas, faz um dos seus mais lindos, mais belos, mais maravilhosos discursos, que para nós é básico naquilo que nós entendemos como ética do reino de Deus. Vou falar sobre isso já já. Amém? Já acharam? Mateus capítulo 5, verso 38 em diante, diz assim a palavra de Deus: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso,
Mas a qualquer que ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não os fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, Jesus aqui, falando à multidão, num lugar muito bonito lá em Israel, no norte do país, ao norte do mar da Galileia, com uma visão maravilhosa, privilegiada. Ali ele pôde se assentar com aquelas pessoas e fazer esse lindo e belo discurso, aonde ele faz uma analogia entre a moral e a ética. Eu vou explicar essas duas coisas rapidinho para vocês. O que é moral? Moral é a lei aqui, ok? A lei diz tal coisa, é a moral. Como se diz hoje no Brasil, que estamos nessa fase de justiça, juízo, né, julgamento para lá e para cá, a lei isso, a lei aquilo, tal. Então, a moral é a lei. A ética é a prática da lei. Como eu pratico a lei? Então, aqui é uma questão o quê? Às vezes interpretativa. Por isso que tem essa briga toda entre advogados, juristas, que dizem, não, é constitucional, não é constitucional, essa briga deles, por quê? A ética tem a ver com a aplicação da lei. Jesus fala aqui da ética do reino, da aplicação da lei baseada no amor. Jesus traz aqui a ética do reino. E ele faz aqui nesses versículos que eu vou citar com vocês aqui, essa comparação. Por exemplo, só para ilustrar aqui um texto que eu ainda não li, né, onde ele fala aqui, no capítulo 5 ainda, no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: aquele que sem motivo tirar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, ele fala uma inversão de valores. Você pensa, chamar alguém de tolo, o que tem? Não tem nada, né? Bobagem. O cara fez uma coisa mais grave e não foi punido tão severamente na comparação que ele faz. Por que chamar de tolo já vai para o inferno? Na comparação que Jesus faz aqui. Porque ele faz o seguinte: a questão não é só você chamar de tolo. Por quê? Porque ele fala: não matarás. Na cabeça dos judeus, na época de Jesus, eles interpretavam a lei muito literalmente, na literalidade dela. Então, diz: não matarás, um dos mandamentos, um dos 10. Então, não matarás. Para o judeu, se ele desse uma facada em alguém, e enquanto essa pessoa não parasse de respirar, o coração parar de bater, ele não era um assassino. Se de repente a pessoa não morresse, ele feriu, mas não matou, então ele não era um assassino. Jesus, ele muda essa ideia, tirando a externalidade, a parte externa da interpretação da lei, para aquilo que é interno. Porque ele fala chamar de tolo, de idiota, ou qualquer palavra depreciativa, pejorativa desse tipo. Por quê? Porque o que faz a pessoa, que leva a pessoa ao assassinato, não é a faca ou a arma, é o ódio. É o ódio que leva até lá. Então, se a pessoa guarda ódio no seu coração contra alguém, Jesus fala: essa pessoa já é um assassino em potencial. Olha só que coisa que Jesus faz com a gente aqui. Ele traz a coisa não para o externo, para a aparência, ele traz para dentro. O problema não é o assassinato, o cara morreu, assassinei, não. O problema é o ódio, que leva ao assassinato e todo tipo de coisa. Depois ele fala com relação ao adultério. Ele fala: quem olhar para a mulher com intenção impura já adulterou. Porque o problema não é o adultério, porque para o judeu o adultério não era adultério enquanto o ato não fosse consumado. Jesus fala que a cobiça e a lascívia que levam ao adultério já é. Porque não é o externo, é o que está dentro do coração. E aqui também, no texto que nós lemos, no versículo 38, ele usa um antigo texto da lei de Moisés, que é a lei de talião: olho por olho, dente
por dente, mão por mão, pé por pé, e assim por diante. Na verdade, essa lei, queridos, ela é muito mais antiga. No Código de Hammurabi, que é de cerca de 2.800 antes de Cristo, ou seja, mais de 1000 anos antes de Moisés, bem mais, ela já existia, nos códigos bem mais antigos, e Moisés trouxe, incorporou aqui nos mandamentos, na lei, não é? Esse código. Por que mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente? Porque nós, quando somos ofendidos, sempre queremos o quê? Revidar. Não é? Então, a lei de Talião, ela diz o quê? Ela controla, limita a vingança. Olha, se alguém te feriu o olho, pode ferir só o outro olho, tá? Se alguém te arrancou um dente, você pode arrancar só um dente, não todos os dentes. É só um dente. Tem que ser a ofensa, a sua retribuição tem que ser igual à ofensa que você recebeu. Não pode ser maior. Então, a lei era boa, no sentido de limitar a vingança. Mas, na prática, querido, como é que funciona? Quer ver? Eu estou aqui, de repente alguém vem dar um empurrão, mas empurrão assim, maldosamente, entendeu? Não é empurrão por acaso, é empurrão. Eu falo, ô meu, você me empurrou, cara. Eu vou retribuir. Vocês acham que eu vou dar um empurrão igual que eu recebi ou mais forte? Como? Mais forte. Aí o outro que foi, peraí, eu não empurrei com essa força toda. Não foi assim que eu te empurrei, não. Então agora eu vou. Aí ele vai dar um tranco em mim. Vai ser igual ou mais forte? Aí ele me derruba no chão. Eu falo, ó, cara, você me derrubou, cara. Eu não te derrubei, não, peraí. Aí eu vou dar um murro nele. Ele vai me dar 2. Até alguém morrer. Né? Ou os 2 morrerem. Vocês estão entendendo como é que funciona? Está escrito, olho por olho, dente por dente. É o ser humano, é a natureza do ser humano, inclinada para o mal, inclinada para o ódio. Jesus diz aqui, eu, porém, vos digo. A lei diz olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. A moral diz olho por olho, ele fala, eu, porém, vos digo. Não somente o que é externo, o que é legal. A coisa de Jesus vem de dentro para fora, ela vem do ser, do profundo do nosso ser, do nosso espírito, nosso íntimo. Então eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face, volta-lhe também a outra. Jesus está dizendo assim, meus irmãos, tenham sangue de barata. Não é isso. Não está dizendo para você ser passivo e tonto, e tolo, como algumas pessoas interpretam esse texto, não é nada disso. Na verdade, o que ele diz é que, às vezes, a pancada mais forte, não é a que você pode dar, é que a pessoa mesmo pode dar nela. Por exemplo, se alguém te ferir a face, pá, me bateu, o que ela espera que eu faça? Ela está esperando que eu dê outro nela. Por quê? Isso vai justificar o tapa que ela me deu, certo? Se eu revidar, ela está justificada. Eu te bati, você também me bateu. Então, ela está justificada. Se eu virar outra face, ela não tem justificativa. Como diz o apóstolo Paulo no outro texto, fala, vai amontoar a brasa viva na cabeça dela. Porque você tira a justificativa que ela teve para poder ofender, machucar, magoar você. Então, é o sentido de você quebrar o que eu chamo de ciclo do ódio. Ciclo do ódio. Jesus, por exemplo, semana passada nós tivemos a semana da Páscoa, né? Então nós temos a lembrança da morte de Jesus na sexta-feira, e nós vimos ali que Jesus, quando estava na cruz, falou algumas palavras, algumas frases. Uma das que eu acho mais bonitas e interessantes é que ele, que é o Cordeiro de Deus, sem pecado, que é aquele que podia ter, com toda a autoridade, sofrendo na cruz, dito assim, Pai, estou sofrendo por culpa desse pessoal, é uma injustiça que estão me fazendo, manda fogo do céu, manda um meteoro e acaba com esse planeta inteiro. Ele podia fazer isso, irmãos? Podia, e ele era o único que tinha moral para isso, só ele tinha. Mas o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz, dentre as muitas coisas que Jesus quebrou ali, maldições, papapá, uma delas, nesse momento, nessa frase, ele quebrou o ciclo do ódio. Você não tem que ser mais escravo do ódio, porque o grande remédio para o ódio foi dado por Jesus nele mesmo, que é através do seu perdão. Ele nos perdoou, ele quebrou o ciclo de ódio, ele matou o ódio pela raiz ali,
Por isso que, quando ele fala de oferecer a outra face, você está fazendo, repetindo o que Jesus fez na cruz, ao não dar alimento, a não dar energia ao ódio. Você mata o ódio, você mata o problema, você mata a ofensa, você mata a briga, você quebra aquilo que o inimigo quer que você faça, quer gerar dissensões e facções. Irmãos, vou falar para vocês, seja no Hospital das Clínicas, seja no consultório, na igreja, a maioria dos problemas que nós escutamos, pelo menos que eu escuto, aqui talvez seja diferente, e está ligado a relacionamento familiar. 70% pelo menos para ser econômico. Está ligado a relacionamento familiar. Problema. Com pai, com mãe, com filho, com esposo, com marido, pá. E se você for procurar na raiz do problema, você vai ver que problema de relacionamento, mágoa, rancor, ira, ódio, tudo isso aconteceu, ou acontece, alguma coisa aconteceu lá atrás, e está até hoje afetando, machucando, ferindo as pessoas. Por isso que quando você entende isso, você tem que falar, puxa, isso é uma coisa muito importante. Isso não é só uma doutrina, não é uma ideia, é algo que eu tenho que guardar, pegar, entender e praticar, para que a minha vida mude, para que a minha vida seja transformada, porque sem isso, irmão, não tem mudança, não tem transformação. Ele continua, ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa também a capa. A gente fica apegado, fica agarrado a certas coisas, né? Fica aí brigando às vezes por coisinha, a gente não cede, não é? Nós não temos a capacidade de ceder, porque nós sempre estamos certos. Eu estou certo, o mundo inteiro está errado, não é? Por que o sol nasce para cá e se põe para lá? Está errado, tinha que nascer ao contrário, porque eu acho que é assim, tem que ser, entendeu? Eu acho que tem que ser assim, nós somos assim. Deixa também a capa, irmão. Larga a mão de ser turrão, de ser cabeçudo, de ser aquela pessoa intransigente, recalcitrante, que não cede. Aprenda a ceder. Ninguém conversa, ninguém chega a um acordo, se não houver o quê? Um diálogo que há o quê? Partilha, ou cede. Se você não ceder nunca, nada vai se resolver, nada vai se conciliar ou reconciliar. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Não foi assim que Jesus disse? Perder faz parte, às vezes nós pensamos só em ganhar, para ganhar coisas mais preciosas, temos que perder certas coisas menos valiosas, lembrando que há coisas muito mais valiosas do que outras, deixemos, coisas que podemos deixar. Uma das coisas que faz parte do meu trabalho, queridos, é atender pacientes em estado terminal. Isso eu faço todo dia praticamente, faz parte do meu trabalho, na UTI, no pronto-socorro, enfermaria, e eu muitas vezes sou a última pessoa que conversa com alguém, ou que a pessoa vê, ou a voz que a pessoa escuta. E quando eu converso com pessoas ainda em estado de consciência, que estão prestes a partir, sabe que nunca, nenhuma vez, olha, 30 anos que eu faço isso, nenhuma pessoa falou para mim, eu estou preocupado com o meu carro, estou preocupado com a minha casa, com o meu sítio, preocupado com o seu... Nunca ninguém falou, sabia? Nunca. Sabe o que as pessoas falam para mim? Eu quero ver o meu pai, a minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido. Quer ver alguém. Ela quer ver pessoas da família, ela quer ver pessoas que são preciosas para ela, pessoas que lhe são caras e queridas. Ela só quer isso. E muitas pessoas às vezes estão ali, estão doentes, às vezes estão até sedadas, estão em coma, como induzido, com um monte de medicamento, um monte de aparelho, mas está ali vivo, tem tudo para morrer e não morre. Fica naquela coisa de não morre. A gente sabe, ou tem alguma pendência com Deus, ou tem alguma pendência com alguma pessoa. Nós vamos lá e conversamos com a pessoa, mesmo sedada, não tem problema, irmão. A pessoa está viva, eu estou falando com ela, viu? Está vivo, está ouvindo. Já tem essa experiência já, isso eu já vi várias vezes. Está ouvindo, eu vou lá e falo para ela do amor, da graça de Jesus, falo do amor de Deus para ela, evangelizo a pessoa, convido ela a entregar a vida para Cristo, beleza. Mas às vezes não é só isso. Eu pergunto, tem alguém da família que não chegou? E às vezes, tem a filha, o filho que não veio e tal, está chegando. Falei, vai esperar. Batata. Fica lá, como um dia, 2 dias, até semana às vezes ali, a pessoa não vai. Quando chega a pessoa, chega perto dela, fala, dá a mão, abraça às vezes, alguma coisa assim, rapidinho, em seguida, a pessoa vai embora. Vocês viram como é importante, a coisa mais importante é o quê? É os nossos relacionamentos. As demais coisas não são importantes, têm o seu lugar, mas não são essenciais.
Então deixa também a capa, irmão. A capa deixa embora, porque há coisas mais importantes que a capa. Lembre-se, as pessoas sempre são mais importantes do que as coisas, porque as coisas você consegue de novo, as coisas você recupera, e as pessoas nem sempre. Nem sempre. Então deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Essa eu gosto. Eu gosto muito de história, né? Eu gosto muito de ir para Israel, essas coisas todas aí, porque eu amo história, amo ver essas coisas de história, gosto de estudar história desde que era pequenininho. Não virei professor de história, mas eu sou pastor que lê Bíblia e história, tem tudo a ver, né? Então é uma coisa que eu acho bacana. Na época de Jesus, o Império Romano dominava aquela terra, e os soldados romanos tinham nas suas leis alguns direitos. Um dos direitos que um soldado romano tinha era de obrigar qualquer não cidadão romano, homem, a levar a sua bagagem. O soldado levava tipo uma mochila com as suas coisas, né? E estava andando cansado, encontrava um cara lá dando bobeira, ô fulano, vem cá, carrega minha mochila aqui. Tá, dá para ele. E a obrigação de qualquer não cidadão romano pela lei era o quê? Andar uma milha é 1.000 passos. 1, 2, 3, 999, 1.000. Soldado, toma, cumpri a minha parte, pega a sua mochila e se vira. Cumpri a minha obrigação, fiz a minha parte, agora se vira, meu. Jesus uma vez falou assim, quando vocês chegaram lá diante de Deus, e falar assim, Senhor, tal, ele falou assim, olha, vocês dirão assim para mim, Senhor, somos servos inúteis, porque o quê? Fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Ou seja, eu fiz minha parte, 1.000 passos, pronto. Fez alguma coisa demais, irmão? Não fez. Não fez. Você fala assim, você entrega o dízimo, fala assim, ai, olha que maravilha, entreguei o dízimo. Tua obrigação, filho. Será que Deus tem que te aplaudir do céu? Não, você fez sua obrigação. É o mínimo que Ele esperava de você. Era o mínimo. E daí você pode estender para fazer mais coisas também. Jesus, Ele fala aqui, vai com Ele 2. Uma é sua obrigação. Faça. Mas tenha sempre boa vontade de fazer alguma coisa a mais. Faça um pouco melhor. Vá um pouco além. Não seja medíocre. Medíocre é o quê? É o mediano. Fazer aquilo lá que todo mundo faz, sabe? Do jeito que todo mundo faz. Sabe quem se destaca na área profissional, em qualquer área? É quem faz um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Quem faz uma coisinha assim, olha, um detalhezinho que você vai além daquilo que seria só o óbvio, normal. Puxa, aquela pessoa é boa, hein? Por quê? Ela fez aquilo e fez aquilo. Não é muita coisa não. Ela já se destaca. Porque o normal da grande maioria é ser mediano, quando muito. O bom é mediano, né? Eu ouvi uma vez um pastor na nossa igreja conversando, de um irmão, fulano é um crente bom, ele vai nos cultos, ele dá o dízimo, ele participa, ele pá. Falei, é verdade. Aí o outro falou assim, não, ele é um crente normal. Por quê? Porque ele faz tudo aquilo que um crente normal deveria fazer. É que quando um crente faz tudo que um crente deveria fazer, parece que ele é, e não é. Não é. Ele está fazendo o que se esperaria dele, está entendendo? Então, quando Jesus fala assim, não faça só o ordinário, faça o extraordinário, faça alguma coisa a mais. Se você quiser fazer uma coisa que vale a pena o aplauso, ou de Deus no caso, né? Que vale a pena uma consideração, ande 1.000 a mais. Não faça só o que é a tua obrigação, vá um pouco a mais sempre. Jesus está dizendo para a gente isso, seja generoso, vá além, melhore isso, dá ao que te pede, não volte as costas ao que deseja que ele emprestes, seja prestativo, procure ver as necessidades dos outros. Às vezes nós somos pessoas que acumulamos tantas coisas desnecessariamente, irmãos, e muitas coisas nós não precisamos, não é? Então seja generoso também, viu? Aprenda isso, não é? Se nós temos que imitar Deus, uma das características de Deus é que Ele é generoso. Deus sempre dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus sempre faz melhor do que a gente pede. Não que a gente merece nada, mas Deus sempre faz muito melhor. Devemos aprender com Deus o quê? A sermos generosos. Entendeu? Vamos supor que a igreja vai fazer um bazar aqui, tá bom? Um bazar. Para ajudar, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai pegar sua casa, deixa eu ver o que eu vou levar para lá. Tem esse guarda-chuva quebrado.
Tem essa TV aqui de tubo antiga. Tem esse toca-disco aqui que eu ganhei quando eu tinha 10 anos. O que mais? Vou pegar essas coisas aqui e vou levar lá para a igreja, né? Então você traz para cá aquele negócio todo, né? Como se aqui fosse o depósito da prefeitura para descarrego de coisa, né? Não é assim que funciona, querido. Né? Sabe aquela roupa que você bonita, que você gosta, mas não está às vezes servindo um pouco mais, porque você emagreceu, né? Você não engordou, você emagreceu, né? Está servindo mais, você botou aquela roupa, você pegou, não, essa roupa está tão bonita, eu vou doar aquela roupa bonita. Tem essa coisa tão boa, tão útil, vai ser útil para alguém, eu vou pegar isso aqui. Está entendendo, querido? É isso, ser generoso é isso, você conseguir tirar aquela coisa de ficar, eu preciso, não, a gente não precisa. Quando você entende que Deus é o teu Pai, e o teu Pai te dá, você não precisa ficar agarrado a nada. Quanto mais você é liberal, quanto mais você entrega, mais Deus te concede, querido. Mais. Não fica agarrado a nada, não. Deixe, seja liberal, seja generoso. Seja generoso e Deus, nosso Deus, que não fica devendo nada para ninguém, vai te abençoar. E a fonte dele é inesgotável. Nós temos um trauma, às vezes, de infância, né? Que às vezes nós passamos umas dificuldades na vida lá, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Todo mundo passou, quem é da minha idade, né? Sou um jovem de 52 anos, né? E a gente lá atrás, em outros tempos que não tinha internet, não tinha um monte de coisa, nossos pais passaram uma vida mais difícil, mais dura do que a que nós temos hoje, né? E eu lembro que a gente não tinha o conforto que nós temos hoje, nem a fartura que temos hoje, né? Eu lembro que eu era pequeno e às vezes não dava para comprar um panetonezinho melhor, né? E eu nem comprava, eu comprava o que dava, né? Aqueles que não eram tão bons. Hoje em dia tem uma média boa de panetone, né? Aí depois passou o tempo, tal, eu cresci. Aí quando eu comecei a crescer, comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, rapaz, o que eu comprei de panetone nessa vida, você não acredita. Por que você compra tanto panetone? Porque, rapaz, não sei, uma coisa que fica dentro, porque um dia eu não tive. Meus pais não tiveram como me dar naquela época. Então a gente fica comendo panetone. Eu parei de comer tanto panetone agora, né, irmãos? Agora não pode mais, né? Já venci esse problema, já fui curado pelo Senhor, né? Graças a Deus. Mas a gente fica com essa coisa de, sabe, querer acumular, juntar porque teve falta. Não precisa. Porque meus pais não puderam me dar. Mas Deus, meu Pai Celestial, sempre me dá com abundância e a fonte dele nunca esgota. Então seja liberal, seja generoso, viu? Em nome de Jesus. Versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o próximo é a lei. Odiarás o inimigo era uma interpretação que os judeus davam naquela época. Eles interpretavam assim, né? Bom, já que eu tenho que amar o próximo, quem que é meu próximo? Meu próximo é o judeu, ou então o judeu convertido, né, o prosélito. Esse eu devo amar, os demais eu posso odiar, porque o próximo é esse aqui, é o que eu acho bonito, eu acho legal, é bacana, que me agrada, que pensa igual a mim. Então esse eu vou amar, o outro eu posso odiar, eu posso, né, fazer um monte de coisa aí, que não dá nada, porque Deus mandou amar só o próximo, hein? Só o próximo, e o próximo eu vou determinar, delimitar quem é o meu próximo. E é o que eles faziam na época, amavam, só os judeus deviam ser amados, os demais podiam ser odiados à vontade, sem nenhum problema, sem limitação. Jesus fala: eu porém vos digo. Oh Jesus, hein? Né? Eu porém vos digo. Não é assim. Eu porém vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orai pelo bem, não pelo mal, viu? Que coisa doida. Amai. E amar aqui não é simplesmente ter um sentimento, porque amor, você sabe que não é sentimento, né, irmão? O amor pode vir acompanhado de sentimento ou não. O amor é uma prática, não é? Amor é prática. Jesus sentiu vontade? Não. Ele, Pai, se possível, passe de mim esse cálice e tal. Mas ele o quê? Foi obediente até a morte, morte de cruz por amor. Foi obediência, foi atitude. Assim também nós, o amor é atitude. O sentimento acompanha ou não. Portanto, quando ele fala amar vosso inimigo, significa você poder fazer o bem. Você ser generoso, bondoso, atencioso, até para com aqueles que não pensam como você, que são politicamente diferentes de você, que tem essa polaridade hoje, né? Pró e contra, cadeia, não cadeia, essa coisa toda que está aqui na moda agora. A gente pode chamar isso de amigos e inimigos, como as pessoas dizem na sociedade hoje. Para nós,
Jesus diz: ame e faça o bem a todo mundo. Olha, isso é uma coisa da qual a sociedade cobra a igreja, sabia? É verdade, irmãos. Nós, crentes evangélicos no Brasil, somos cobrados pela sociedade, em geral, por essa atitude. Porque nós, às vezes, fazemos meio igual aos judeus. Dizemos que nós devemos amar esses aqui não amar. Eu, por exemplo, não gosto, detesto quando alguém perto de mim, fala assim, um crente chega e fala assim: então, porque lá, no meio daqueles ímpios. Não, eu não gosto dessa terminologia. O judeu também chamava os não-judeus de cães, de ímpios, que eram palavras pejorativas. Mas Jesus morreu por aquele lá também, e o ama também como você. Ele só não conheceu a graça de Jesus como você teve a graça de conhecer. Mas o amor de Jesus é igual, então eu não posso destratá-lo, eu não posso amá-lo menos, eu não posso desvalorizá-lo. Por isso que ele fala que você tem que amar até o inimigo, ou seja, fazer o bem a todo mundo, inclusive aquele que não merece. Porque você lembra de uma coisa que Jesus vai falar agora para a gente aqui? Orai pelos que vos perseguem, que estão me perseguindo, olhe pelo bem dele, não pelo mal. Me fez mal, que Deus manda um raio na cabeça dele. Oração que Jesus não atende, viu, irmão? Tem muito crente orando assim, viu? Eu já vi. Jesus, quebra as pernas dele. Assim, Jesus quebra não. Quem faz essas coisas não é Jesus. Jesus não faz isso não. Não faz esse negócio não. Não peça a Jesus o que ele falou que não faz, irmão. Você está invocando outras coisas aí, ó. Tem outro pessoal que faz esse negócio aí. Jesus não faz não. Jesus fala: ore pelo que os persegue, para que você se torne filho do vosso Pai Celestial. Por quê? Olha só que bonito. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, vir chuva sobre justos e injustos. Afinal, pensa uma coisa: Jesus me amou, Jesus me salvou, eu me converti. Quando me converti, eu era o quê? Um santo? Eu era bonitinho? Não, eu não era nada. E continuo não sendo nada, sou alguma coisa pela graça de Deus só, o mérito e a glória é dele, e não meu. Portanto, se Deus faz assim, nós devemos fazer o quê? Imitar o que Deus faz. Lembre-se de uma coisa, às vezes eu penso assim: mas eu não tenho que perdoar aquela coisa. Irmão, quanto você pagou para Deus para Ele te perdoar? Quanto você pagou? Como? Os pastores sabem, vocês. Quanto? Nada. Quanto a pessoa tem que pagar para você perdoá-la? Quanto? Pastor, tem que pagar. Aí você vai fazer a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou pula essa parte, Jesus, eu não estou podendo essa parte, deixa eu pular essa parte da oração, que essa parte não dá. Você viu que Jesus colocou na oração do Pai Nosso essa palavra, porque ela já pega a gente de jeito, né? Não tem como escapar, como fugir, querido. Jesus certa vez disse assim: perdoai e ser-vos-á perdoado. Tem uma tradução bíblica boa, que traz o sentido grego, né? Foi escrito em grego no Novo Testamento. Ele disse assim: soltai e soltar-vos-ão. Perdoai, ser-vos-á perdoado. Ele fala: soltai e soltar-vos-ão. Porque quando você não perdoa, você amarra o outro e amarra você. Não adianta, cara. Aí eu tenho uma raiva, está amarrado, você está amarrado. E o outro também está amarrado. Aí você vai orar a Deus. Deus fala: meu filho, eu te amo muito, quero te abençoar, mas você está amarrado aí, ó. Aqui no texto que eu não li anterior, quando ele fala do no matar aqui e tal, ele fala que se você vai levar até o altar a sua oferta, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar do lado ali, vai reconciliar com teu irmão, depois vem e faz a sua oferta. Aqui no capítulo 5, versículo 22, 23, 24. Ou seja, você quer trazer uma oferta ao Senhor, você quer agradar a Deus, começa primeiramente fazendo uma grande faxina na sua alma. Veja se há dentro de você alguma mágoa, algum rancor. Pode ser coisa antiga, irmão, pode ser coisa da época de criança. Se você lembrar alguma coisa, alguém que te ofendeu, te magoou, pode ter até morrido, não tem problema. Aquilo lá machuca você, aquilo lá perturba você, você fale para Deus: Senhor, assim como o Senhor me perdoou em Cristo todos os meus pecados,
eu quero também, em nome de Jesus, porque em nosso nome a gente não consegue, viu, irmão? Em nosso nome a gente não consegue. Em nome de Jesus eu perdoo. Perdoo. E perdoar quer dizer o quê? Eu não vou jogar mais na cara. Então a pessoa fala, eu te perdoo, viu? Mas também, agora, eu te perdoo, mas nunca mais vou te olhar. Eu te perdoo mais. Não tem mais no perdão, irmão. Perdão é perdão. Acabou. Uma vez um pastor, falando com um amigo dele, ele disse assim, rapaz, essa noite Jesus veio até o meu quarto e conversou comigo. Você está brincando? Não, sério. Foi mesmo? Foi. Isso aconteceu umas 3 vezes. Ele falou, você não acredita em mim, né, que Jesus veio conversar comigo 3 vezes? Rapaz, faz uma coisa, se ele aparecer de novo, pergunta se ele me conhece. E depois, se ele falar que me conhece, eu acho que ele vai falar que me conhece, né? Espero que sim. E se ele falar que me conhece, pergunta se ele lembra dos meus pecados que eu cometi lá atrás, depois de tal época para trás. Eu vou perguntar. Aí diz que Jesus apareceu para esse amigo, para esse pastor, e ele perguntou, pastor, Jesus, o senhor conhece meu amigo, né? Claro que eu conheço, meu servo, meu querido. Assim, então, ele perguntou, pediu para perguntar para o senhor lembra dos pecados que ele cometeu de tal época para trás? Eu falou assim, não lembro. Porque quando Jesus perdoa, ele esquece. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Jesus nunca vai jogar na tua cara o que você fez antes de receber a sua graça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é algum pecado, não é meia boca, irmão, não é sabãozinho barato, não. O sangue nos purifica de todo, é inteiro, é completo, né? Quando Pedro viu os lençóis que desciam tal, e falou, Pedro, mata, come, lá em Atos. Pedro fala, Jesus nunca come coisa comum, impura. E que diz a voz do céu? Ao que Deus purificou, não considere impuro. Se Deus purificou, purificado está. Portanto, não guarde em seu coração nenhuma impureza, perdoe liberalmente, solte tudo. Ele termina, estou fechando, porque se amardes o que vos ama, o que recompensa tendes? Se andar uma milha só, grande coisa que você fez. Se amar quem te ama, todo mundo faz isso, irmão. Até os publicanos fazem isso, os cobradores de impostos. Se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Pois tanto, ele fala, faça mais, vá além, não seja mediano, exceda no amor sempre. Não faça só o que, eu tenho que fazer, minha obrigação é essa. Sempre pense, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer para ir um pouco além? Para que, meu irmão, você possa dizer o que Jesus falou assim, sede perfeitos, no sentido de perfeição absoluta, como Deus é perfeito. Jesus não quer que você seja perfeito como Deus, porque a gente não consegue, né? Não nessa vida pelo menos. Mas deve ser um alvo de você poder fazer sempre mais e melhor para a glória de Deus. De você não deixar o seu coração amarrado por nenhuma coisa, mas soltar, liberar integralmente o seu coração diante de Deus. Porque eu digo para vocês uma coisa, a gente conversa sempre isso com os profissionais lá da Unicamp, da área de saúde. Se as pessoas perdoassem, mantivessem a sua comunhão, eu sempre chamo isso o sentido da cruz, né? Consigo, no meio, com Deus e com o próximo, limpos e livres, cara, você tem 80% para mais, 90%, não sei lá, mais ou menos de pessoas não estariam no hospital hoje doentes. Mais ou menos. Porque a maior parte das doenças surgem da onde? Das enfermidades que vêm da nossa alma, né? Que vêm lá de dentro da gente, e que a gente somatiza depois de alguma forma, em algum período da vida. Por isso, se você quer ter uma qualidade de vida boa, ter uma vida melhor, lembre disso, está escrito, Jesus fala, eu porém vos digo, vá além, perdoe mais, ame mais de forma prática, seja generoso, seja gentil, procure fazer para as pessoas, como Jesus disse, aquilo que você quer que façam para você, siga essas coisas simples no seu dia a dia, e você vai ver como Deus vai começar a mudar a tua história, viu? A gente pensa, mas tem que acontecer uma coisa grandiosa. Não, irmão, começa de coisas simples. Pequenos gestos, pequenas mudanças de atitude nossa fazem uma diferença tremenda. Tremenda, coisa pequena, queridos. Lembra que eu falei? Não precisa ser coisa grandiosa. Para sair da mediana, do mediano, basta só um pouquinho.
Sabe aquele abraço que você não costuma dar? Dê. Aquele sorriso? Comece. Aquele bom dia? Comece. Coisas assim. Só isso? Às vezes é dessas coisas que começam a nascer e surgir grandes coisas. Porque são pequenas mudanças que fazemos, que fazem toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que convivem e andam com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos guarde, que essa palavra que hoje nós comentamos entre no teu coração, na tua alma, e que você, guiado pelo Espírito Santo, possa colocar em prática e ver de fato que Deus pode, quer e vai mudar a tua vida para muito mais e para muito melhor. Feche os seus olhos por um instante, eu quero fazer uma oração com vocês. Diante da palavra de Deus, sempre a palavra nos pede uma resposta. Então, nós temos que responder para Deus diante da sua palavra. Está escrito: eu, porém, vos digo. Se entendemos e ouvimos a palavra de Deus, vamos dizer a Deus aquilo que nós queremos responder para Ele. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Muitas vezes, nós andamos na média, fazendo aquilo que temos que fazer apenas, cumprindo nossas obrigações meramente, não apenas para com o Senhor, mas para com os outros, para com a família, achando que estamos fazendo muita coisa. Senhor, nós não queremos ser medianos, nós queremos fazer como o Senhor faz, queremos ir além, andar uma milha a mais, deixar também a capa, virar a outra face, para que, ó Deus, a nossa vida, de fato, seja uma vida transformada, e uma vida transformadora, que abençoa aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que abençoa a nossa casa, nossos familiares, que abençoa a nossa igreja, que abençoe, ó Deus, as pessoas que convivem comigo, com cada um de nós, em cada dia, em cada momento de nossa vida. Dá-nos lembrar dessas coisas, Senhor, e não perdemos uma só oportunidade de fazer o bem, a quem quer que seja, próximo ou distante, amigo ou inimigo. E permita-nos, Senhor, atirar do nosso coração, de nossa alma, toda mágoa, todo rancor, todo ódio, toda a ira, que não haja mais no nosso coração espaço para essas coisas. Que nós agora, em nome de Jesus, ao lembrar de mágoas e rancores, possamos perdoar de coração, em Cristo, todos aqueles que nos magoaram e ofenderam, em algum dia, em algum momento de nossa vida, todos que nos lesaram, e que um dia feriram o nosso coração, assim como Tu, ó Deus, nos perdoa em Cristo, nós perdoamos também, liberamos o perdão, liberamos o amor, a graça, a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor as abençoe, não as amaldiçoe, que o Senhor lhes faça bem e não o mal, que o Senhor as ajude, assim como tem me ajudado. Deus, não haverá mais no meu coração espaço ou lugar para nenhuma raiz de amargura, para nenhum tipo, ó Deus, de brecha ou de ferida infernal que venha atormentar a minha vida e a vida dos outros, mas pelo poder do nome de Jesus, pelo seu sangue que purifica de todo pecado, nós também perdoamos a todos, pedimos perdão. E hoje, ó Deus, hoje tomamos um propósito. Se alguém, às vezes próximo de mim, a quem não tenho abraçado, com quem não tenho conversado, por um motivo qualquer ou até sem motivo algum, dá-me a graça de poder voltar, de poder reconciliar, de poder abraçar outra vez, Senhor amado, de poder, ó Deus, outra vez reatar laços que foram quebrados, para que, ó Deus, de fato, a Tua presença e o Teu Espírito encha a nossa vida e o nosso coração e mude a nossa história, e o nosso jugo seja suave e o nosso fardo seja leve. Que assim o Senhor faça comigo e com todos nós, rogando que o Senhor assim nos abençoe. Oramos com fé e gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém, queridos?